galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Como o tempo passa, não é mesmo? Já estamos em dezembro, último mês de 2020. E graças à sua dedicação e da sua família, vamos finalizar o nosso ano letivo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com os nossos professores e com as equipes da Secretaria Municipal de Educação e da TV Educativa. Nossa parceria deu muito certo. Agora, vamos lá estudar e aprender ainda mais. Antes disso, é claro, confira aí o que os nossos colegas estão fazendo em casa. Estudando, brincando e aprendendo. Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Vamos ver lá nosso caderno, vamos colocar a data de hoje, dia 2 de novembro de 2020, o nome completo e aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula de hoje serão identificar em narrativas o conflito gerador do enredo e conhecer a estrutura da narrativa. Então, na outra aula a gente já conversou sobre o que é uma narrativa, né? E que essa estrutura que ela precisa ter para estarmos escrevendo de maneira bem adequada o nosso texto narrativo, né? E hoje a gente vai identificar o conflito gerador do enredo, né? Que é a nossa história lá. E conhecer essa estrutura melhor da nossa narrativa, certo? Então, o que será um conflito gerador? Vamos ver o que é um conflito gerador na nossa narrativa? Será que ele é importante para o desenvolvimento da nossa narrativa? Então, é o conjunto de incidentes que constitui a ação da narrativa. Todo enredo é composto por um conflito vivido por um ou mais personagens, cujo foco principal é prender a atenção do leitor por meio de um clima de tensão que se organiza em torno de fatos e os faz avançar. Então, o conflito gerador serve para isso, né? Para que o texto vai avançando, para que ele tenha... O que um conflito já fala, né? É uma ação ali. O que é quando uma pessoa está com conflito? Ele precisa resolver aquilo para avançar. Então, toda a nossa história, ela vai ter essa emoção, vai ter essa tensão numa história, né? Ainda mais se for uma aventura, se for qualquer história, precisa desse conflito para que ela avance de maneira interessante para o leitor. Imagine se não tiver nenhum conflito, tudo acontecer ali bem tranquilo e não tiver esses fatos que vai ali instigar o leitor a se interessar por essa história. Então, o conflito gerador vai ajudar nesse aspecto, né? Ele vai dar essa emoção no nosso texto e vai
no decorrer do texto vai avançando, né, de maneira organizada sempre nosso texto, né, e seguindo todo lá nossos elementos, né, nossa estrutura da narrativa. E o conflito gerador então vai tornar esse texto bem interessante, fazendo com que o leitor tenha vontade de ler, né, um texto emocionante. Então o conflito gerador vai estar nos ajudando nisso. E qual será que é a estrutura? A gente lembra na nossa outra aula na segunda-feira, nós estudamos os elementos da narrativa, né? Vocês lembram qual eram lá? O personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço onde aconteceu a nossa narrativa. Então não confundam. Na outra aula a gente estudamos os elementos da narrativa. Hoje nós vamos ver a estrutura, como que é organizada estruturalmente o nosso texto. Lembra que eu falei que a narrativa ela pode ser oral, né? Pode ser passada só na oralidade, a gente pode contar uma história, contar um conto, um fato, uma informação, porém nós temos que também saber estruturar quando for preciso escrever, estruturar essa nossa narrativa, esse nosso texto, né? Transformar a nossa narrativa em um belo texto, né? Bem escrito, né? Com uma estrutura correta, adequada e respeitando todos aqueles elementos que a gente já viu na outra aula. Então a estrutura da narrativa, ela começa lá com a introdução, né? Todo texto lá, a gente já estudou isso em outros textos, né? Mas nossa narrativa também, ela começa com uma introdução no texto, né? O autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo que se vai desenvolver a trama. Então, é ali que tudo começa, o nosso enredo vai começar ali, na introdução do texto. Então, vai ter esses elementos ali, né? O autor, quem escreveu aquele texto, vai apresentar os personagens e o que vai acontecer, né? Vai dar uma pista do que vai se passar naquele texto. Vamos para o próximo, o desenvolvimento. Então, temos a introdução e depois o desenvolvimento de todo o nosso enredo, de todo o nosso texto, onde grande parte da história é desenvolvida, focando nas ações dos personagens. Então, os personagens, eles têm as suas ações, né? Eles procuram realizar ações no nosso texto para que o texto vá se desenrolando, vá acontecendo. Então a maior parte lá tem a introdução que é apresentada, que nem eu falei, tem a pista do que vai acontecer, e depois no desenvolvimento é onde a maior parte desses acontecimentos vai estar. Então, e vai focar em todas as ações dos personagens. Tem textos que tem vários personagens, tem textos que tem menos personagens, mas é no desenvolvimento que a maior parte do nosso texto vai estar presente. Clímax. O que será que é o clímax? Então, faz parte do desenvolvimento da nossa história, né, da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Pense lá, quando vocês estão num filme, lá assistindo um filme bem interessante, ficou pensando, o que será que vai acontecer nessa próxima parte, o que será que... E tem o personagem, tem lá todos envolvidos naquela trama, naquela emoção, e de repente, comercial. Então, você fica pensando, o que será que ia acontecer? Então, essa parte mais emocionante é o clímax. Então, quando ali você fica pensando, o que será que vem, o que será que vai acontecer para terminar essa história? Então, é a parte boa da história, aquela parte que dá emoção, né? Que a gente fica pensando, nossa, o que será que vem depois? Então, essa parte a gente chama de clímax. Introdução, desenvolvimento, clímax da história e depois vem o desfecho. Depois de todo o desenrolar da história, eu não posso acabar a história, a narrativa, sem dar um desfecho para ela, né? Então, também chamada de conclusão. O desfecho ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Então, aqui que vai todo o problema lá, o conflito gerador que
aconteceu ali para desenvolver a história, ele vai se desenrolando, vai se ajeitando ali na nossa narrativa e vai terminar aqui no nosso desfecho, que também é chamado de conclusão, né? Então toda história tem que ter um desfecho, tem que ter um final feliz ou um final triste, não importa, mas precisa ter um desfecho ou uma conclusão, certo? Conseguiram entender? Então vamos lá retomar qual que é a nossa estrutura da nossa narrativa. Quem vem primeiro? A introdução. Lembram que eu falei? Lá o autor vai dar as pistas do que vamos ter no nosso texto. Já vamos conhecer um pouquinho dos personagens, do tempo que se passa, se é no passado, no presente. Então ele tem um resuminho ali do que vai acontecer na nossa história. O que vem depois? Vocês lembram? Quem falou lá? Desenvolvimento. Isso mesmo, acertou. Então no desenvolvimento da minha narrativa vai ter a maioria dos fatos, né? O desenrolar do meu enredo lá todo vai estar no desenvolvimento, certo? A maior parte do meu texto vai ser o desenvolvimento. E o que vem depois? Quem lembra? Sim, é o clímax, a parte emocionante lá, que eu fico pensando, o que será que vai acontecer no meu texto? Qual será o final desse personagem? O que vai acontecer com ele? Como será que vai se desenrolar essa história? Então, esse momento chamamos na nossa narrativa de clímax. E para terminar o nosso texto, né? Para ajeitar tudo ali, né? Seja de uma maneira mais feliz, uma maneira mais triste, vai ser o nosso desfecho ou conclusão da minha narrativa. Então, como que é a estrutura de um texto narrativo? Primeiro ele começa com a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Bem simples, né? Eu acho que vocês conseguiram entender essa parte aqui, né? Vamos seguir com a nossa aula, então? Vamos ver mais. Vocês lembram que no início da semana lá teve aquela história que a professora Rúbia contou lá, né? Aquele conto, depois eu contei mais aquele lá de suspense da tia Maria, né? Encurtando o caminho. E tivemos alguns trechos lá no meio da aula também, Cinderela. Hoje vamos ver mais uma narrativa. O Príncipe Desencantado. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam essa história, eu acho ela bem bonitinha. Então, sempre tem princesas, né? Hoje a gente vai falar do Príncipe Desencantado. A nossa narrativa aqui vai ser essa história. Vamos ver? O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa muito bonita, que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então temos que nos casar já. Você me beijou e afinal de contas não fica bem, não é mesmo? Querida princesa. E quantos quartos tem seu castelo, posso saber? 36. E o que ela falou na sequência? Vamos ver lá. Só pequeno, hein? Mas não faz mal. Depois a gente faz umas reformas. Deixa-me pensar. Quantas amas eu vou ter que contratar? Umas 40 eu acho que dá. Tantas assim, disse o príncipe. E a princesa desandou a falar que não tinha pedido para ninguém vir beijá-la. E já foi avisando que queria umas roupas novas, depois as dela já deveriam estar fora de moda. Afinal, passaram-se 100 anos. Exigiu uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e joias, é claro. Anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas e pepitas de ouro. O príncipe ficou espantado
e disse que não era o rei das Arábias, mas apenas um príncipe. A princesa falou para ele que não iria andar toda esfarrapada feita gata borralheira. Ninguém mandou me acordar. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte. Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes até hoje passam correndo pela frente do castelo, onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Legal essa história, né? Então, vocês já conheciam essa história do príncipe desencantado? Essa princesa, ela, olha, ficou 100 anos dormindo. Vocês perceberam todo o desenrolar da história, né? Então, ela começou lá, teve a introdução, teve o desenvolvimento, o clímax, e a gente vai estar observando tudo isso. E, finalmente, o desfecho, certo? E a gente vai estar na nossa aula analisando melhor tudo isso, certo? Então, vamos observar a estrutura do texto que lemos. Qual texto a gente acabou de ler mesmo? O Príncipe Desencantado. E ficou bem desencantado, né? Coitado desse príncipe. Vamos lá, então, observar essa estrutura? A introdução. Lembra que eu já comentei o que é uma introdução lá? Que a gente tem uma pista do que vai acontecer no nosso texto, né? Apresenta-se os personagens, né? Aonde se passou e assim por diante. Lá no nosso texto está lá, o primeiro beijo foi dado por um príncipe, numa princesa muito bonita, que estava dormindo encantada há 100 anos. Então vocês viram que ali conta que o príncipe veio, que já fazia 100 anos que a princesa dormia, né? Que ela estava encantada. Então aqui foi a introdução do nosso texto lá, o príncipe desencantado. E o que vem depois? Vocês lembram lá? Vem o desenvolvimento, certo? E o que acontece mesmo no desenvolvimento? Lembram que eu falei que a maior parte do texto se desenrola, acontece, né, o enredo do nosso texto nessa parte aqui, no desenvolvimento. E lá no nosso texto era essa parte ali, que começa ali assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Né? Muito obrigada, querido príncipe. E aí vai contar lá do castelo, que ela perguntou quantos castelos ele tinha, que ela achou pequeno o castelo do que o príncipe, mas falou que depois fazia umas reformas, não fazia mal, né? Quantas amas ela queria contratar? 40, imagina só. O príncipe ficou assustado e a princesa desandou a falar tudo o que ela queria, vocês lembram? Então, queria carruagem, sapatinho de cristal, joias, pepitas de ouro, tiaras, colares e tudo mais, né? Então, ela falou que o príncipe, o que aconteceu? Ficou espantado. Ele até comentou que ele não era rei ainda, né, lá das Arábias. Ele era somente um príncipe ainda, né? Então, e ali foi, né? A princesa falou que não iria andar toda esfarrapada, feita gata borralheira. Ninguém mandou me acordar, falou ela. Então, todo esse desenvolvimento aqui é o segundo passo da nossa narrativa, né? Então, introdução, desenvolvimento. Veja quanta coisa nós podemos observar aqui no nosso desenvolvimento. Bastante coisa, né? A maior parte do texto. E o que vem depois? Vocês lembram? Como é mesmo? É o clímax. O que é o clímax? É aquela parte que antes de se desenrolar o final da história, que a gente fica pensando o que vai acontecer, né? É aquilo que dá emoção no texto, faz que a gente queira saber o final da história. Que é ruim você estar vendo ali, né? E não saber o que vai acontecer no final, né? Só ver a parte. Viu a introdução, o desenvolvimento e não saber o final. Então o clímax é aquela parte assim que você quer saber o que vai acontecer. O desfecho, né, da história lá. No nosso texto, o príncipe desencantado tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a
beijado. Então ele teve uma ideia, esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte, então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. E daí, o que será que aconteceu? Então, aqui é aquela parte que a gente fica pensando, nossa, e daí? O que aconteceu? O que será que vai acontecer? O que vem pela frente? Então, essa partinha ali no texto que eu encontrei que ela, né, antes do final. E para terminar a nossa história, né, para resolver a situação do príncipe da nossa princesa aqui, a gente tem o desfecho. Na qual parte será o que será? O desfecho já fala, né? Conclusão, desfecho, onde que tá lá? Lá no finalzinho do nosso texto, certo? Então ali, vou ler de novo o clímax ali. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então teve uma ideia, esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte. Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Aí vem a solução para a vida do príncipe. Qual era? Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Parece que a notícia se espalhou. E os príncipes até hoje passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Então os príncipes, ficaram todo mundo sabendo que ela era muito exigente, que ela queria muita coisa, que ela era muito, né? Falou, que até assustou o príncipe encantado, que ficou o príncipe desencantado. E aí, aqui a solução para a vida dele. Ele deu outro beijo, ela dormiu e acabou resolvendo ali, né? Ele deu no pé. Só que a princesa ficou lá dormindo até hoje, né? E os príncipes não querem nem saber de passar por lá. Disfarçam e olham para o outro lado mesmo. Então vocês observaram aqui, né? O nosso texto foi a nossa estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Conseguiram entender bem isso? Compreender que o nosso enredo, da nossa narrativa, que nem eu falei para vocês, tem os elementos, né, que é necessário para nosso texto, que é os 5 lá que eu já falei, né, narrador, personagem, tempo, espaço e o enredo. E depois eu tenho a estrutura, que todo texto tem que ser bem estruturado, bem organizado, né, para que haja essa sequência de fatos. Os fatos vão acontecendo de maneira organizada. Não é lá primeiro, imagina se primeiro lá eu leio, então a princesa caiu imediatamente em sono profundo, parece que a notícia se espalhou e os príncipes até hoje passam correndo. Faria algum sentido a minha narrativa? Vocês iriam entender essa narrativa? Não. Então e se eu começasse a ler lá pelo clímax? A parte mais emocionante e depois viesse lá a introdução, desenvolvimento, não tem sentido nenhum. Então, por isso, dessa estruturação do nosso texto. Sempre seguindo aquela ordem, sempre seguindo aquela... Para isso que serve a estrutura, para organizar o texto. Que nem eu falei, existem os gêneros textuais, a nossa narrativa está inserida nela, né, nos nossos textos, e tem esse tipo de estrutura, certo? Cada texto vai ter uma estrutura e a narrativa tem essa daqui, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Compreenderam, entenderam, certo? Então, lá no nosso material, que se vocês pegarem lá, tem essa tarefinha aqui. Eu vou ler com vocês aqui. Diz assim: agora é sua vez. A gente já falou bastante de narrador, de narrativa, de estrutura, de elementos. Então eu acho que vocês já conseguem desenvolver esse texto dentro usando desses apoios que a gente teve aqui hoje. Então agora é sua vez de escrever uma narrativa, seguindo os seguintes passos. Observe as imagens. Primeira coisa, vão observar as imagens, certo? Olha ali, na primeira imagem tem um menino ali, né?
e quem tem ali do lado? Então, vocês vão observar ali, ele tá bem quietinho, vocês vão estar observando, será que essa história aconteceu de manhã, de tarde, de noite? Vão pintar, né, para vocês terem uma certa, observar ali, vocês vão conseguir visualizar melhor, né? Então, vem o menino ali bem sorrateiramente, e na segunda imagem, o que aconteceu ali com o menino? Que animalzinho que tem ali? Então, observe lá, é um pássaro, né? Ele colocou aonde aquele pássaro? O passarinho estava ali cantando, ele colocou dentro da gaiola, certo? E agora o passarinho está lá. Na terceira imagem ali, ele ficou olhando o passarinho. O que ele percebeu? Que o passarinho já não cantava mais como antigamente, né? Lá na primeira imagem lá. E daí ele fez o quê? Ele começou a ficar triste também, porque ele percebeu que o pássaro estava triste. E aí, na quarta imagem ali, ele resolveu soltar o nosso pássaro ali. E o que aconteceu? O pássaro voltou a cantar. Eu já ouvi uma frase assim: se você quer ouvir o canto dos pássaros, plante uma árvore, né? Não tenha pássaros presos em gaiola. Então, essa imagem mais ou menos resume isso, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler as imagens. Leitura de imagens. Vão ler ali para vocês pensar o que vocês vão escrever. Primeira coisa, né? A gente vai observar as imagens. Então, o segundo passo lá, você vai ser o narrador observador, né? Como eu já falei, conversamos sobre isso. Então, o narrador personagem, ele está lá na história, né? Eu fui, eu fiz, eu participo das ações. No caso aqui, você não vai participar, você só vai fazer uma leitura de imagens e depois você vai ser o narrador observador. Você sabe tudo o que aconteceu com o menino, inclusive conversamos, né, sobre as imagens já. Então, você vai narrar em terceira pessoa, você não vai participar da história. Então, você não estará na história, então, porque você vai ser o narrador observador. Escreveremos essa história, então, em terceira pessoa. Não eu estou lá, não é eu prendi o pássaro, eu peguei. Então, ele ou o menino, vocês podem colocar um nome no menino, tal, mas então, em terceira pessoa. Quem são os personagens? Descreva suas características. Quem aparece nessa história? Aparece nessa história um menino, que vocês podem colocar um nome, né? Ou chamar de menino. E vão também, tem o pássaro e o menino. Quais as características, se vocês quiserem descrever no meio da narração, falar um pouquinho como ele era, se ele era um menino alegre, um menino triste, ou se ele gostava de brincar. Vocês só que não podem fugir do assunto, então vocês podem colocar algumas características nos personagens, né? Que nem o pássaro cantava, depois ficou triste, né? Então, é essas características que vão estar ali no seu enredo do texto, porque o texto tem que ir avançando, né? Ter uma sequência lógica, que já tem ali 5 passos, então fica bem fácil. E qual foi o acontecimento? Isso tudo é só para ajudar vocês na produção do texto. Qual foi o acontecimento? Sobre o que nós estávamos falando? Sobre o menino ali que prendeu o pássaro, né? Depois ele ficou... As coisas que aconteceram ali. Que primeiro o pássaro ficou triste, não cantava mais. Então, todos esses acontecimentos são, né, o conflito gerador do meu texto, né? O que aconteceu? Então, isso vai estar lá na sua narrativa. E por último, quando aconteceu ali, né? Isso é mais uma dica que tem que ter no texto. Quando que aconteceu isso? Quanto tempo durou? Demorou uma semana? Demorou um mês? Demorou um ano? Será que demorou muito tempo isso? Ele mudou de roupa ali? Tem dia, noite? Eu não sei, vocês têm que observar essa questão. Quanto tempo durou toda essa ação, todo o desenvolvimento dessa narrativa ali, que vocês vão estar contando. Se for um dia só, se foi quanto tempo, quando foi? Foi pela manhã que ele prendeu o pássaro? E ali vai desenvolvendo durante o dia, né? Porque ele também, digamos assim, ele não pode em meia hora ter prendido o pássaro, depois ter percebido que ele não cantou e depois soltar. Então tem que ter né? O dia todo, o meio-dia, quanto tempo foi? Certo, crianças? Então,
Façam com bastante capricho ali, observe que o textinho tem que estar em terceira pessoa, façam com bastante capricho para vocês mandarem lá para a escola de vocês a atividade e até a próxima aula que vai ser na sexta-feira, certo? Um grande abraço e até a próxima! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui nas aulas de matemática. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar com o objetivo da nossa aula. Então, hoje nós vamos resolver expressões numéricas utilizando as propriedades das operações. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer hoje cálculo de expressões numéricas e vamos prestar atenção, né, para a gente poder ver o que faz primeiro, o que faz segundo, o que faz por último, para a gente ficar aí bem esperto nessa temática. Combinado? Então, para a gente começar, a gente vai fazer umas lembranças. Nós vamos relembrar de algumas coisas que a gente já viu, inclusive já lembrou também, mas vamos relembrar aqui as condições ou as propriedades das operações, assim como, né, as questões das expressões numéricas. Vamos ver aí na telinha? Então lá, as expressões numéricas, elas servem para a gente, né, uma boa ferramenta de cálculo, porque na hora que a gente for resolver problemas, onde a gente precisa transformar, né, a linguagem mãe, a linguagem materna em linguagem matemática, quando a gente vai transformar em linguagem matemática, às vezes a gente escreve uma expressão numérica, como vocês já bem observaram em aulas passadas, quando a professora resolveu problemas aqui na frente, né, na telinha com vocês, utilizando aí expressões numéricas. Então, hoje nós vamos relembrar. Então, veja lá, o que a gente faz primeiro numa expressão numérica, professora? Então, a primeira orientação que a gente recebe, se as expressões tiverem parênteses, então nós vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Segundo, se as expressões não têm parênteses, se elas estão assim somente com, né, operações sequenciais uma da outra, sem nenhum parênteses, então a gente vai resolver, né, primeiro, né, as operações de multiplicação e divisão para depois as outras operações. Porém, nós temos uma lembrança ali, ó. Se essas operações sem parênteses forem somente de mais e de vezes, ou se tem, né, só tem a adição, a gente vai fazer as adições, a gente vai fazer na sequência, mas a gente também pode fazer agrupamentos. Lembra que a propriedade da adição me permite isso. E se tiver só multiplicação, mesma coisa, a gente pode trocar os fatores de lugar ali que o produto no final vai ser o mesmo. Então, nessas condições de só adição ou de só multiplicação, a gente pode agrupar os termos em qualquer modo, pois no final nós vamos ter, né, a mesma resposta, né? Então o nosso resultado não se altera. A outra orientação lembrava que a gente tinha que fazer então naquela sequência ali, ó, quando as expressões fossem utilizadas, né, que a gente utilizasse nas expressões outras operações, no caso mais, menos, vezes e dividir também, e sem parênteses, então a gente ia começar pela multiplicação e pela divisão na ordem que elas aparecessem, e depois a adição e a subtração também na ordem que elas aparecessem. Então essa é uma lembrança que a gente fez lá nas aulas passadas, a gente já sabe disso, não vamos ficar nos detendo muito nessa questão. Depois, na hora de nós trabalharmos aqui na mesa com a professora com a atividade, aí a gente vai ver mais na prática. E na sequência, a gente vai ver então a propriedade das operações, que elas nos dizem, né, ó, por exemplo, ali na adição e na subtração. No caso da adição, se eu trocar de lugar as parcelas, o meu resultado final, a minha soma final não muda. Então essa é uma propriedade que eu posso usar. Segundo, ó, na mesma situação ainda, melhor falando, né? Na mesma situação ainda da adição, se ela tiver mais de duas parcelas, se for uma adição com 3, 4 ou mais parcelas, a gente pode fazer associações, associar uma parcela com outra, né? A primeira com a última, a do meio com a última, a primeira com a do meio, enfim, a gente pode fazer associações diferentes entre eles, que também o nosso resultado final não se altera. Na soma ou na subtração, no caso, por zero,
O zero é um elemento neutro, ou seja, ele não altera nem a soma nem a subtração. Se eu somar zero a um número, ou se eu diminuir zero de algum número, vai ser o próprio número. Então, na verdade, o zero na soma ou na subtração, o zero não altera o nosso resultado. Ele é um elemento neutro, né? Na adição e na subtração. Já na multiplicação e na divisão, que são as operações do campo multiplicativo, uma das propriedades me diz que se eu trocar de lugar os fatores, o produto final não altera. Beleza? Divisão ou melhor, multiplicação por zero vai ser sempre zero. Se eu multiplicar qualquer número por zero, resposta, zero. Não existe divisão por zero. Então, se eu pegar qualquer número e colocar o zero no divisor, essa divisão não existe. Ela não tem como ser feita, ela é inexistente. E a última propriedade da multiplicação me mostra ali que se eu tiver multiplicações e adições, eu posso também fazer algumas associações da multiplicação com as adições que estão ali dentro do parênteses, né? Então, se eu for fazer 4 vezes 6 mais 3, na verdade, eu poderia fazer primeiro 6 mais 3. Tranquilamente, não teria problema nenhum. Mas a propriedade da multiplicação me diz que eu posso, que isso é permitido, eu multiplicar o 4 primeiro pelo primeiro número, depois somar a multiplicação do 4 pelo outro número. No caso do exemplo que está aparecendo para vocês aí. 4 vezes 6 mais 3 é a mesma coisa, né, que eu fizesse ali 4 vezes o 9, por exemplo. Mas eu quero fazer essa relação de associar ou de distribuir a multiplicação em relação à adição. Então, eu vou distribuir 4 vezes 6 mais 4 vezes o 3. E a resposta dos dois produtos somados vão dar o meu resultado final. E como eu falei, né? 4 vezes 6 mais 3 é 36. É a mesma coisa que eu fizesse 4 vezes o 9, porque 6 mais 3 é 9. E 4 vezes o 9 também é 36. Então, isso daí é uma regra possível de ser feita nas minhas expressões, né? É uma das propriedades da multiplicação. Ok, então verificamos, a gente já lembrou aí, né, das duas principais lembranças que a gente teve que fazer das aulas passadas, né, para a gente pôr aqui na nossa aula de hoje. Então, isso a gente já aprendeu, né? Tem aulas gravadas em dias anteriores que vocês podem, inclusive, rever se vocês quiserem, né, aquelas aulas. E aqui nós vamos trabalhar com essas questões, né? Nós vamos fazer agora aqui um jogo. A professora trouxe de novo, né, um jogo. Por que a professora traz bastante jogos para as aulas? Porque o jogo é uma maneira divertida de você aprender, né? E matemática a gente tem que aprender se divertindo também. Por que não? Né? E você aprende jogando, inclusive com matemática. Então aqui a professora trouxe e traz sempre para vocês jogos aí. Esse jogo, né, é uma adaptação que a professora fez, né, de um livro de matemática aí que quem conhece, não sei se vocês conhecem, mas é a Matemática com o Salim, do volume 5. Lá nesse livro tem esse jogo das operações e a professora trouxe aqui para a gente jogar hoje. Então vamos ver aí as regras. Primeiro, o material que a gente vai precisar. Professora, mas eu não tenho isso na minha casa. Não tem problema, dá para fazer. Se você quiser depois pausar o vídeo mais tarde, lá de novo na internet, pausar o vídeo e copiar aí o que precisa, e faz as suas cartinhas lá na sua casa, não tem problema nenhum. Então, qual que é o material que a gente precisa? 16 cartas de mesma cor com os símbolos das operações. 4 de cada uma. Então, nós vamos ter 4 de mais, 4 de menos, 4 de vezes e 4 de dividir. Com 4 cartinhas de cada uma das operações. Teremos também 20 cartas de uma cor diferente daquelas cartas que nós temos no início ali, né, das operações, com os números de 0 a 9, 2 de cada um deles. Né? Então, vou ter 2 do 0, 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3 e assim por diante. 4 cartas de parênteses. Então, a gente vai usar também as cartinhas que simbolizam os parênteses. E o tabuleiro para dispor essas cartas, né? Um para cada jogador. No caso aqui nós não vamos fazer com jogadores, a gente vai fazer entre a gente mesmo, então não vai precisar de 2 tabuleiros.
Como que a gente joga? Então aí está a regra, né? O modo de jogar, como a gente tem lá na nossa receita, quando a mamãe vai fazer um bolo, tem o modo de fazer, né? Então nós temos aí também um modo de jogar. Então o modo de jogar me diz que eu tenho que embaralhar as cartas do monte separadamente e colocá-las sobre a mesa. Cada jogador retira 2 cartas com operações e 3 cartas com números. Com essas 5 cartas que ele retirou, esse jogador vai formar uma sequência com número, operação, número, operação, número. Escolhe a ordem que elas devem ser colocadas, né, ali naquele tabuleiro, que daqui a pouquinho vocês vão observar como que é esse tabuleiro. E vai formar uma expressão numérica, tentando conseguir o maior resultado possível nessa expressão. Deve seguir as seguintes regras. As operações de soma e subtração devem ser feitas em qualquer ordem. A de multiplicação antes da adição e da subtração, a divisão também antes da adição e da subtração, e quando houver multiplicações e divisões, ou apenas 2 divisões, o jogador pode usar parênteses para decidir em qual delas que ele vai precisar colocar, então, os parênteses para poder resolver essa expressão. Após montar, então, vai resolver essa expressão, aquele que conseguir maior ponto é o ganhador, né? Ganha a rodada. Se houver empate, vão se dividir aqueles pontos. Eu já vou explicar para vocês como que divide. Devolve-se as cartas e inicia-se outra vez a rodada. Os jogadores combinam quantas rodadas serão feitas e ao final contam-se pontos obtidos. Vence o jogo quem tiver maior pontuação. Então, tá aí. Vocês vão ver agora na sequência o tabuleiro, né? Como que ele é, como é que a gente pode usar. Então aí, ó, estão as cartinhas, tanto de operações como de números, com os símbolos também dos parênteses. E aí tem o nosso tabuleiro, né, digamos assim, que a professora colocou só para ilustrar mais ou menos para vocês como que ele é. Mas pode ser de qualquer jeito, não precisa ser desse jeito que a professora mostrou aí. Muito bem, então aqui estamos na mesa agora com a professora, nós vamos acompanhar aqui o nosso jogo. Então aqui as cartinhas, né? A professora colocou as cartinhas de cores diferentes, como foi solicitado lá, o que vocês viram na regra, né? Então nós temos as cartinhas com números, temos as cartinhas com operações, aqui o sinal de, né, igualdade e os sinais de parênteses. Quando a gente for ter que usar o parênteses, a gente tira do tabuleiro, coloca na mesa para poder trabalhar, tá? Porque aqui no tabuleiro só cabem os números, né? E as 2 operações, ok? Bem, como a professora falou para vocês, nós não vamos fazer competições, né? Nós vamos fazer apenas a prática do jogo para vocês aprenderem a jogar. Depois vocês podem ir lá no blog da professora, eu vou disponibilizar para vocês também o jogo para vocês brincarem em casa, beleza? Então, o jogo das operações, retirado lá da Matemática do Salim, volume 5, né, do ano de 2019. Beleza, então vamos lá. Diz que eu tenho que embaralhar as cartas. Então, vamos pegar as cartas. Opa, tem um sinal aqui que não é daqui, vamos pôr ele aqui. São cartas de números, vocês estão vendo, são números, né? Cartas numéricas. A gente vai fazer o embaralhamento das cartas aqui, né? Aquilo que a gente sabe fazer, misturar bem as cartinhas. Por que a gente tem que misturar? Porque como tem 2 de cada uma, eu posso de repente pôr 2 números na sequência, né? Isso pode acontecer, claro que pode, não teria problema nenhum se tivesse 2 números iguais. Mas vamos evitar, né? Se a gente pode evitar, então a gente faz esse embaralhamento aqui. Beleza, já embaralhei as cartas de números. Agora vou embaralhar as cartas das operações. Então aqui vocês vão vendo, ó, as operações, né? De mais, de menos, de vezes, de dividir. Então a professora embaralha também, para não ficar simplesmente somente uma operação, né? Para a gente não poder correr o risco. Quer dizer, também pode, né? Se a gente colocar 2 de mais, 2 de menos, 2 de vezes, dividir, não tem problema. Mas é só para a gente poder evitar. Ok, embaralhadas as 2 cartas. Aqui, assim, só essa carta de igualdade é aquela que vai no final, só para a gente poder fechar ali a nossa expressão. E quando nós tivermos símbolos, então os símbolos não cabem aqui, ó, porque se eu colocar um número aqui, o símbolo e o outro, né, aqui não vai dar para fechar. Então eu vou ter que tirar do meu tabuleiro. A professora poderia ter feito um tabuleiro um pouco maior, mas não deu tempo, então ficou assim mesmo, não tem problema. Então vamos lá.
Vamos fazer de conta que nós estamos jogando, né? Vamos pegar a primeira cartinha. Eu tenho que pegar quantas cartas de número, vocês lembram lá? Vamos voltar na regra? Então, as cartas de números que eu tenho que pegar são 2 cartas com operações e 3 cartas com número, totalizando 5. Olha ali no modo de jogar. Estão vendo? Então, vamos lá. 3 cartas numéricas e 2 operações. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui na mesa com a professora. 1, 2, 3 cartas numéricas, ainda não sei qual é. 1, 2 operações. Beleza? Então, agora o que nós vamos fazer? Agora a professora só vai tirar aqui essas cartinhas da frente para vocês poderem enxergar bem o que eu estou fazendo, para não confundir aí a imagem para aparecer para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos a carta de multiplicar, de dividir, número 8, número 9, número 7. Né? Nós temos tudo isso aqui, ó, para a gente utilizar. E se a gente quiser, a gente pode usar as cartinhas dos parênteses, tá bom? Primeiro a gente vai observar se vai precisar. O jogo me diz que eu tenho que, com essas cartas, montar aqui uma expressão numérica com o maior resultado possível. Gente, eu tenho multiplicações e divisões para fazer. Bem, eu sei que multiplicar é bastante, né? Quando eu multiplico, eu transformo o número num número bem grande. E se eu dividir, eu vou transformar ele num número menorzinho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter, assim na minha cabecinha, que antes de multiplicar, eu faço uma divisão, porque eu divido por um número, depois multiplico por outro. Posso fazer assim? Posso. Será que dá certo, professora, fazer desse jeito? Bem, a professora vai conferir com vocês daqui a pouquinho se vai dar certo. E tenho 3 números. Qual que eu posso fazer? O que eu posso fazer com eles aqui? Bem, se eu dividir um número por outro, por exemplo, qualquer número aqui são números unidades, né? Não são mais que unidades, vai até 9. Se eu dividir 9 por 7, eu vou ter o número com vírgula, né? Porque o 7 ele cabe uma vez inteiro e mais um pedacinho dentro do 9. E daí esse pedacinho eu posso multiplicar por 8. Posso fazer assim? Posso. Ou posso dividir primeiro o 8 pelo 7 e depois o resultado multiplicar por 9? Posso também. Ou multiplicar até por 7, fazer entre esses dois e multiplicar por 7. Mas o caso eu tenho que achar o maior número possível. Bem, para achar o maior número possível, multiplicar por qual dos 3 daria um número maior, independente de que número que eu tivesse que multiplicar. O multiplicador 9 ou 7 ou 8 que vai me dar um número maior. Qual dos multiplicadores me daria um número maior? É vezes 9, vezes 7 ou vezes 8? Isso, é vezes o 9. Então, o 9 é um número que me permitiria multiplicar e ter um número maior em relação aos outros 2. Então, o que eu posso pensar? Opa, a minha estratégia pode pensar em multiplicar por 9 o resultado da divisão desses 2. Olha lá como é que a professora está pensando. Por que eu estou pensando assim? Vamos de novo lembrar. O nosso jogo diz que eu preciso obter no final um resultado maior possível. Então, o maior possível seria multiplicar qualquer resultado daqui por 9. Agora, vamos ver se eu vou ter que fazer assim ou se eu vou ter que fazer assim. Vamos pensar primeiro assim. Pensa que a professora lá. Se eu colocar 7 e dividir por 8, eu não tenho um número menor. Esse número aqui é menor que esse. Então, eu não vou ter um inteiro, eu vou ter menos que um inteiro para dividir. Lembra que se a gente for dividir, a professora vai fazer aqui para vocês uma demonstração rapidinha. Deixa a professora pegar aqui uma caneta, né? E vou mostrar para vocês aqui essa relação que a professora quer fazer aqui com essa nossa divisão aqui primeiro, tá? Então, olha, a professora vai mostrar e vai aparecer para vocês. Se eu tenho, deixa só a professora empurrar um pouquinho aqui. Se eu tenho 7 e vou dividir por 8, é possível, claro que é possível, vai dar um número que tenha vírgula, né? Nós vamos ter um número com vírgula aqui. Eu vou ter que perguntar assim, quantas vezes o 8 cabe dentro do 7? Não cabe, ele é menor, né? O 7 é menor que o 8, então não cabe dentro. Se não cabe dentro, a gente vai fazer a nossa divisão, né, por vírgula e completar com 0 aqui.
Aí eu consigo fazer 70 décimos divididos por 8. Ó, tá vendo? Eu não vou continuar a conta, porque o objetivo não é continuar a conta. É só que vocês percebam que essa unidade é zero, ó. Eu não tenho unidade inteira dividindo um número pequeno por um número maior. Então, o que me diz? Me diz que a minha melhor cartada para essa divisão seria 8 divididos por 7. Por quê? Porque agora eu pergunto, quantas vezes o 7 cabe dentro do 8? Uma vez, ó. Então já me deu o número inteiro. E ainda vai sobrar aqui, ó, se eu diminuir, né? 8 tirando 7, sobra 1. Lembra que nós já aprendemos a fazer essa continha. Quando não dá mais para dividir, eu acrescento 0, vírgula. Agora 10 divididos por 7 vai dar 1 de novo. E vai sobrar 3. E assim a gente podia continuar colocando 0 e continuar dividindo. Mas a professora não quer continuar a divisão, porque o objetivo não é fazer a divisão toda, né? Vamos fazer até um pedaço dela. Podemos continuar pelo menos até o 30 aqui? Podemos. Então vamos até o 30. 30, eu não tenho na tabela do 7 o 30, mas eu tenho 28, né? Eu tenho 28. Deixa a professora fazer diferente aqui, que eu misturei duas coisas aqui, vocês podem não entender. Espera só um pouquinho. 1 vezes 7, 7. Vamos fazer a conta de menos, né? Que a professora já foi direto para o resultado. Daí vocês podem confundir, ó. Eu tirei aqui, sobrou 1. Eu transformei esse 1 inteiro em 10 décimos para dividir 1 décimo para cada um. Diminuí, sobraram 3 décimos. Os 3 décimos eu vou transformar em 30 centésimos. 30 centésimos eu posso dividir em 7 partes. Vai dar 4 partes para cada um, que 4 vezes 7 é 28. Opa, vai ficar pequenininho aqui, apertadinho, mas não tem problema. 28 vai sobrar do 30 para o 28, ou do 28 para o 30, 2. A diferença é 2. 1,14. Posso continuar? Poderia. Se eu quisesse, eu poderia continuar, mas eu vou parar por aqui, ó, no 1,14. 1,14 é maior que aquela outra conta que ia começar com 0, não ia? Começar com 0? Ia. Então, se ela ia começar com 0, ela não é uma boa ideia. Por isso que a gente vai agora mostrar aqui para vocês que nessa nosso jogo aqui das operações, né, que vocês estão aparecendo aí para vocês, o 7 na frente do 8 não é uma boa dica. Então, o que a professora vai fazer? Vai te fazer diferente aqui, ó. Ok? 8 divididos por 7 vezes 9. Então, 8 divididos por 7, a gente já descobriu que era 1,14, né? Lembrando que a professora vai parar nos centésimos, né? Na operação até os centésimos. Então, 1,14, que vai aparecer já para vocês aí na telinha da conta que a professora fez aqui. Agora, esse resultado, 1,14, eu vou multiplicar por 9. 1,14 multiplicado por 9. 9 vezes 4, 36, sobe 3 décimos. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, 12. Sobe 1 inteiro. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Duas casas decimais, né, que são as casas com vírgula. Duas casas decimais aqui também, que é essa a nossa regra, né? Toda vez que eu tenho a quantidade de casas decimais aqui, é a quantidade de casas decimais da resposta. Se eu tenho 2 casas decimais, aqui vai ter 2 casas decimais também. Aqui só tenho 2 porque o 9 é inteiro, né? Por isso que só tem 2. Mas se eu tivesse mais casas decimais no multiplicador, eu tinha que contar todas as casas. Mas no caso aqui eu só tenho 2. 10,26. Então, essa nossa operação aqui, essa nossa expressão numérica, na nossa expressão numérica, ela deu a resposta 10, vou marcar aqui, 10,26. Então, eu marquei aqui no nosso papel, ó, igual, agora a professora vai puxar aqui um pouquinho para aparecer para vocês aí a resposta, 10,26, tá? Então, essa é a nossa resposta final aí da nossa operação, dessa expressão que surgiu aí no jogo que a gente montou. Agora vamos fazer mais uma, dá tempo de fazer mais uma. Então, ó, a minha estratégia era fazer assim, né? Mostrando para vocês que essa condição aqui, ela precisa ser observada, tá?
Na verdade, acho que a gente vai direto para a problematização, porque a professora está vendo que a hora está passando, né? Senão não vai dar tempo para a gente problematizar. Então, depois, uma outra aula, a professora traz de novo o jogo para a gente continuar fazendo mais algumas, tá bom? Aqui no primeiro momento foi só para explicar para vocês como que joga. Vamos ver aí na telinha agora que vai aparecer para a gente uma das problematizações. Então, aí nós temos a Maria, o Luiz e o Matheus participando desse jogo aqui, né, das operações. Ali então, estão, né, dispostas aí na lousa de vocês, ou melhor, na telinha de vocês, as 3 jogadas que eles combinaram, né, as 3 rodadas, e as cartinhas que cada um retirou com as operações que cada um deles fez, cada um deles proporcionou. Então, observando as cartinhas de cada um deles, nós vamos ter que descobrir qual é, na rodada, né, quais são os vencedores, ou qual é o vencedor. Porque às vezes, como eu falei para vocês, temos que pensar nas relações de onde colocar as cartas. Isso mesmo, se eu penso no lugar onde eu coloco uma carta ou outra, dependendo da posição dela dentro do jogo, ela me altera o resultado. Pode me dar mais pontos ou menos pontos. No caso aqui da mesa da professora, nós conseguimos 10 pontos, né? Porque foram 10,26 que a gente conseguiu. Então, o resultado da operação maior é a quantidade de pontos na numeração inteira. Sempre na numeração inteira. Então, vamos ver aí no caso da Maria, do Luiz e do Matheus. A primeira jogada, cada um deles tirou essas cartas. Vamos ver a resposta que cada um deles obteve? Então, olha, cada um deles obteve ali, ó. A Maria, nessa jogada de 6 vezes 5 mais 3, obteve 33. O Luiz, 7 vezes 9, divididos por 8, encontrou aquela resposta, 7,875 milésimos. E o Matheus, 0. Opa, 0, professora? Por quê? Mas tem 4 vezes 6 ali. Lembram que a professora já contou para vocês a propriedade das operações? Uma das propriedades das operações, que quando a gente multiplica por 0, vai ser sempre 0? Então, se fosse 9 vezes 9, professora, e o vezes o 0 tivesse ali também, ia dar 0? Ia. Todo número que for multiplicado por 0, sempre será 0. E então, o caso do Matheus não foi uma boa jogada ele ter pegado o número 0, né? Ali ele não teve muita sorte. Nessa rodada, quem ganhou? Isso, foi a Maria, porque a Maria conseguiu 33 pontos. Vamos para a segunda rodada. Agora, na segunda rodada, a Maria fez 3 inteiros, 875 milésimos de pontos. O Luiz, 0. E o Matheus, 3 inteiros. Opa, agora nós temos aí uma situação. A Maria, 3 inteiros, 875 milésimos. O Matheus, 3 inteiros. E agora? Mas, professora, eu vou perguntar uma coisa para você. Ali no Matheus tem 0 divididos por 7. A senhora falou que não tinha divisão por 0. Opa! O que a professora falou? Que não tem o divisor por 0. Eu não posso fazer 7 divididos por 0 que não existe. Mas o 0 divididos por qualquer número vai ser sempre 0. Então, o 0 na frente da divisão ali vai me dar a resposta 0, porque isso é possível, tá? O 0 está no dividendo e o divisor for qualquer número, a resposta vai ser o 0. Então, no caso aí, 0 divididos por 7, 0. 0 mais 3, 3. Então, quem ganhou nessa rodada? Isso, a Maria, por causa dos milésimos. Olha ali, ó, a comparação, né? Ela fez uns milésimos a mais. E na terceira jogada, nós tivemos aí 4 inteiros, 555 milésimos para Maria, 0,8 décimos para o Luiz, 1 inteiro, 285 milésimos para o Matheus. Professora, antes de nós continuar, por que tem aqueles 3 pontinhos ali do lado dos números? Isso, muito bem. Quem teve com essa pergunta aí na cabeça, que eu consegui pegar aqui, a professora vai responder para vocês agora. Esses 3 pontinhos significa que eu tenho que continuar, isso, que eu tenho que continuar essa divisão. Essa divisão ali, no caso, esse resultado, ele tem um número que continua, não para naquele 5 ali.
Nem no primeiro 5 da Maria, nem no 5 do Mateus. Ele tem uma continuidade. Só que a gente vai parar só até o milésimo, porque a gente aprendeu até o milésimo, né? Então, os números depois do milésimo, que a gente não aprendeu, a gente não vai estar usando. Mas a gente indica que eles existem. Eles estão lá. Só que a gente não precisou deles agora. Ótimo. Agora vamos comparar. Qual dos 3 que fez a maior pontuação na rodada? Isso, foi a Maria de novo. Olha a Maria, né? A Maria venceu a primeira, a segunda e a terceira rodada, né? Tudo bem, a Maria teve ali algumas situações com as cartas que ela recebeu, né? E por uma falta de sorte, o Luiz e o Mateus receberam 0 ali numa outra situação. Por isso que eles acabaram zerando pontos. Mas, de qualquer modo, a Maria colocou as cartas que ela tinha numa posição que ela acreditou que seria a maior possível. Será que se eu alterar ali as cartas da Maria, daria um outro resultado? Sim, daria outro resultado. Maior ou menor? Agora a gente vai ter que fazer, né? Teríamos que fazer para descobrir. Então aí pode ficar como um desafio para vocês aí, né? Uma proposta de desafio para vocês em casa. Copiar aí essas expressões numéricas, trocar de lugar os números para ver se altera o resultado para mais, no caso, ou para menos, né? Que é uma possibilidade. Vamos continuar agora na problematização? Nós vamos continuar agora problematizando. Segundo problema. Em uma rodada do jogo, Luiz tirou o maior resultado possível com as cartas do jogo. Qual foi a expressão que ele montou? Ó, a maior resultado que a gente pode para esse jogo tem que ser um número maior também, tem que ser um número bem grande, né? Qual seria o número bem grande que a gente podia fazer, né, no caso aí, para ter esse resultado maior? Qual que é o maior número que tem? Isso, o maior número é o 9. Muito bem. Se o maior número é o 9, qual é a operação que eu tenho que fazer com o 9 para ter maior resultado? Pensa um pouquinho aí. Isso, já deu um tempinho, né, para vocês pensarem. Agora, vamos com a professora. O maior número das cartas é o 9. A operação que a gente pode fazer para aumentar mais ainda o resultado é a multiplicação. Lembram lá que as cartinhas de multiplicação eram 2 de cada uma? Então eu tinha 2 operações de multiplicação para fazer. Eu poderia fazer 2 multiplicações, porque o jogo me permitiria. Quantos 9s eu tinha? Isso, eu tinha 2 9s, né? Eu tinha 2 9s, então eu poderia fazer 9 vezes 9, porque eu tenho a possibilidade de ter 2 9s. Muito bem. Se eu poderia ter, né, na verdade, as nossas operações, na verdade, a multiplicação, eu poderia ter 4 vezes a multiplicação, né? Eu posso ter 4 cartinhas de vezes. Lá no jogo não era 2, não. A professora lembrou agora. Eram 4. Então, a multiplicação, só a multiplicação que eu vou usar. Não vou usar mais nenhuma, porque o maior resultado possível só é possível com multiplicações. Então, 9 vezes 9 eu posso, mas qual que é o outro número que eu tenho que multiplicar ali do lado para poder ter o maior resultado? Depois do 9, quem vem? Ou melhor, antes do 9, né? Nós estamos trabalhando com a ideia de números grandes partindo do maior para o menor. Antes do 9, quem vem antes do 9? Isso, é o 8. Então, eu vou ter que fazer 9 vezes 9 vezes 8. Olha lá, ó. A resposta é 648. A maior expressão possível no jogo é essa. 9 vezes 9 vezes 8 igual a 648. Tá bom? Agora vamos ver a segunda questão. A segunda questão é, em outra rodada, Mateus fez uma expressão com resultado 0. Em que situações de uso das cartas do jogo, a expressão numérica terá sempre resultado 0? Opa, isso a gente já falou aqui. A professora já contou para vocês a resposta dessa problemática. Qual será a expressão que eu tenho que fazer para ter resultado 0 sempre? Ah, olha, tem gente que prestou atenção, né? Muito bem. E tem gente se esforçando aí também para poder responder para a professora. Muito bem para vocês que estão fazendo isso. E eu estou aqui recebendo todas as vibrações que vocês estão mandando. A professora está entendendo o raciocínio de vocês. Então vamos ver qual é a resposta que muita gente pensou aí?
O resultado de uma sequência será sempre 0 se ela for composta de 2 multiplicações e pelo menos uma carta com valor 0. Porém, ela também pode, né, da mesma maneira, compor uma expressão por 2 divisões e uma carta 0. Ou ainda por uma multiplicação e uma divisão e uma das cartas for 0. Então, a condição essencial para essa expressão ser 0 é ter ou multiplicações ou divisões em uma das cartas e uma das cartas ser 0. Então, essa é a condição da gente fazer isso. E para a gente finalizar, né, nosso pensamento aqui, a gente vai concluir então que o que a gente aprendeu hoje com as expressões numéricas, né, é que efetuamos primeiro o que vem antes entre parênteses. As operações de mais e de menos podem ser feitas na ordem que elas aparecerem. A de multiplicação sempre vem antes da adição e da subtração. Uma divisão sempre tem que ser realizada antes da adição e da subtração também. Quando houver multiplicação e divisão ou 2 divisões, o jogador pode usar parênteses para decidir qual das 2 operações ele quer fazer por primeiro. Muito bem, então ó, fechamos a nossa ideia do jogo com essa conclusão aí. E isso vale para toda e qualquer operação nas expressões. Então qualquer tipo de expressão numérica a gente pode usar, né, essas condições aí que a gente vivenciou aqui no jogo de hoje. E que a gente acabou concluindo, fechando o nosso pensamento. Ok? Bem, chegamos ao final da nossa aula, mas a gente cumpriu o objetivo, não cumpriu? Vamos retomar o objetivo? Resolver expressões numéricas utilizando as propriedades das operações. Foi isso que a gente fez. A gente realizou a resolução aqui de algumas expressões, tanto no jogo quanto na problematização do jogo, para utilizar então as propriedades das operações nessas expressões numéricas. E a professora propôs uma tarefa para vocês fazerem. Vamos ver a tarefa? Tem aí 4 operações em expressões, melhor falando, né? Temos 4 expressões com diferentes operações, de multiplicação e de divisão. Vocês vão olhar para essas 2 primeiras cartinhas aí, a A e a B, que foi a expressão que os jogadores, tanto o Luan, né, quanto, no caso aí, somente o Luan, ele está jogando e ele fez algumas expressões no jogo. Só que para ele ter a maior pontuação, ele vai ter que escolher qual das situações que ele tem que arrumar aí. Então, na primeira situação, A e B, temos 2 possibilidades nas cartas que ele retirou nas jogadas. A primeira é 4 vezes 2 divididos por 8, ou, na outra rodada, 6 vezes 3 divididos por 6. E ele vai olhar em qual dessas 2 opções de cartas, opções de expressões numéricas, ele fez o maior resultado. Você vai ter que resolver para isso, né? Aí você escreve ali na letra A, qual das 2 teve o maior resultado? Escreve lá qual foi das 2. Aí na sequência, vai observar de novo os mesmos números e as mesmas operações, porém, trocando de lugar ali alguns números. Olha o que ele fez algumas trocas. E ele quer verificar agora qual das 2 tem o maior resultado. Você vai calcular a expressão, vai pôr o maior resultado numa das 2 e vai me dizer na pergunta de baixo ali, qual das 2 teve o maior resultado, a C ou a D. Lá em cima é a A ou a B, embaixo é a C ou a D. E na sequência da tarefa, vocês vão responder, né, algumas questões do argumento, por que ele usou por que ele fez essas expressões. Então, ó, marque um X na opção que possui o melhor argumento para explicar o porquê que Luan ter trocado de lugar os números dentro dos parênteses durante o jogo. Então, qual das 2 justifica, né, uma justificativa com argumento, né, aquela que diz assim, não é por causa disso. Vamos ver as 2 opções? Quando Luan trocou os números dentro do parênteses, ele pensou em obter maiores resultados nas expressões numéricas para obter a maior pontuação no jogo. Ou, Luan mudou os números de lugar porque não sabia fazer as contas das primeiras sentenças. Então, qual das 2 justifica com argumento válido a nossa situação de troca dos números dentro dos parênteses na parte do jogo que o Luan está jogando, naquelas 2 jogadas? E termina respondendo,
quais sentenças ele escolheu para pontuar mais no jogo? Quais as letras lá? A, B, C ou D? Pode ter mais de uma. Lembra que a professora colocou lá para vocês duas situações. Pode ser A ou B e também pode ser C ou D. Vocês vão ter que observar lá em cima na tarefa qual foi a opção que levou na primeira jogada, a A ou a B, e na segunda jogada, a A ou a B, desculpa, a C ou a D, né? A, B na primeira, C, D na segunda. Você vai dizer para a professora quais foram as duas que ele escolheu para manter a maior pontuação no jogo, ok? Muito bem, então aí está a tarefa, ela está bem trabalhosa, mas ela não está difícil, tá? Se esforça aí que você vai conseguir. E a gente vai ficando por aqui, meus amores, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, isso mesmo. Fiquem com um beijinho da prof e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi crianças, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para mais uma aula de Ensino Religioso e Formação Humana. Vamos dar uma olhadinha no tema da aula? Então o tema da nossa aula é Ancestralidade e Tradição Oral, os ensinamentos de O Rei Leão. Então a nossa aula hoje, para falar sobre esse assunto da ancestralidade e a tradição oral, né, que é a comunicação, o modo como a gente aprende com os nossos antepassados, com as pessoas que já estiveram presentes na nossa vida, a gente vai usar o filme do Rei Leão, porque ele fala muito sobre essa questão da importância dos nossos ancestrais. Então vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Então hoje a gente vai aprender a reconhecer, por meio do filme O Rei Leão, que foi produzido pela Disney em 1994, a importância dos ensinamentos de nossos ancestrais. Então, o que significa ancestralidade? Eu sei que vocês já discutiram esse tema em outras aulas de formação humana, mas é sempre bom a gente relembrar, porque é um assunto muito importante, tem tudo a ver com quem nós somos. Então vamos olhar aí na tela para a gente ler o conceito. Ancestralidade é a força dos nossos antepassados viva em nós. É sobre memória e o quanto isso pode ajudar na nossa vida. Aquela receita de família, aquela moral da história, aquele chá com cheiro mágico da sua avó, aquele conselho dos pais que serve para tantos momentos da nossa vida. Falar sobre ancestralidade é falar sobre quem nós somos, nossa essência. Então, todos nós temos pessoas que antecederam a nossa vivência, que estiveram antes de nós. Nós não viemos do nada, né? Nós não surgimos do nada. Tem os nossos pais, tiveram nossos avós, tem nossos avós, os nossos bisavós, os tataravós. Então existe uma linhagem toda da nossa família que antecede o momento em que a gente surgiu aqui na Terra, né? Então é muito importante que a gente reconheça essas pessoas, ou pelo menos que a gente reconheça a importância de ter existido essas pessoas no passado, porque nós existimos só por elas. Então, vamos prosseguir aqui na nossa aula. Como eu falei, o filme que a gente vai estudar aqui é a história do Rei Leão. Então, eu vou contar rapidamente para vocês do que se trata esse filme. O Rei Leão conta a história da jornada atribulada de Simba desde a infância até a idade adulta. Embora encontre diversos obstáculos, o jovem leão sobrevive graças à força da amizade e ao exemplo de seu pai. Quais são os personagens principais dessa história, então? Vamos dar uma olhadinha. Então, a gente tem o Simba, que é o personagem principal, né? O pequeno, ele no início da história, ele já parece pequenininho ainda, e ele vai crescendo, a gente vai acompanhar a história dele durante toda a trajetória do filme. Tem o Mufasa, que é o pai do Simba, que é o grande rei. Também temos o Scar, que é o tio do Simba, e o irmão do Mufasa, que é o pai do Simba. O Timão e o Pumba, que são os amigos que o Simba encontra no momento de muita dificuldade da vida dele. A Nala, que sempre foi a amiga do Simba e que futuramente vai se tornar aí a esposa, a rainha do reino junto com ele. E o Rafiki, que é o grande líder religioso, o xamã aí dessa selva, na qual o Simba e o Mufasa são reis. Então vamos agora começar a nossa história. A história começa com o nascer do sol. Vemos os animais da selva acordando, várias espécies se unindo e cantando juntas. No lugar mais alto está Mufasa, o rei, com a sua companheira Sarabi e o bebê Simba. Rafiki, o xamã, conduz a cerimônia de apresentação do príncipe ao seu povo e todos os animais comemoram. Então aí na imagem vocês estão vendo o Simba sendo apresentado como o futuro rei da selva. Vamos assistindo à infância de Simba e aos ensinamentos que o pai procura transmitir.
preparando o jovem para um dia ser rei. Olha só o que o Mufasa fala para o Simba aí em uma determinada parte do filme. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia o sol vai se pôr com o seu tempo aqui e vai se levantar com o seu como rei. Então a gente já tem logo aí de cara um primeiro ensinamento, né? O Mufasa transmite para o Simba que tudo é passageiro e todos um dia irão partir. Isso faz parte do ciclo da vida. Por isso que nossos ancestrais, a gente não conhece eles, né? Eles já se foram, mas eles já estiveram aqui e são muito importantes para a nossa vida. Prosseguindo então. Do topo de uma colina, mostra ao filho a extensão do reino, tudo que o sol toca. No entanto, avisa que existe um lugar escuro onde ele jamais deve ir. Simba é curioso e valente e quer mostrar que tem tantas qualidades quanto o pai. Outro ensinamento que a gente vê aí. Devemos ouvir os ensinamentos das pessoas mais velhas, pois elas conhecem o mundo e seus perigos. Eu sei, porque eu também já fui criança, né? Que a gente quando ali é pequenininho, é criança, às vezes o pai, a mãe, os familiares, quem cuida da gente, fala algumas coisas que a gente não gosta tanto, né? Às vezes a gente quer sair, quer se divertir, quer fazer uma coisa, mas eles dizem não. Então a gente deve ouvir um ensinamento, porque senão tem um objetivo. Eles não falam isso à toa, eles não estão falando isso por serem maus, né? Eles conhecem os perigos e eles querem evitar que a gente caia aí nos perigos do mundo. Vamos prosseguir na história então. Assim, quando Scar o desafia a visitar o cemitério de elefantes, que é aquele lugar lá que o pai do Simba falou que ele não podia ir, falando que só os leões mais corajosos vão lá, ele nem pensa duas vezes. O tio monta uma armadilha para que ele seja comido por hienas. Zazu, o pássaro que é mordomo do rei, acompanha Simba e Nala durante a aventura. Em vários momentos, tenta avisar que estão arriscando a vida, mas o menino, né, o pequeno príncipe ali, leão, desvaloriza. Olha só o que ele fala. Perigo? Eu rio na cara do perigo. Então a gente já tem mais alguns ensinamentos só dessa parte aí. O primeiro deles, o medo é necessário, pois ajuda a nos afastar dos perigos. Pensa só viver uma vida sem medos, né? A gente encontra, por exemplo, uma aranha em um determinado lugar e a gente coloca a mão lá? É claro que não, né? Se a gente está numa altura muito alta, a gente tem medo de cair. E o medo é algo necessário, é instintivo, a gente tem isso automático. Então o Simba ali, quando falou que ele ria na cara do perigo, ele estava sendo muito irresponsável, né? A gente não pode se arriscar. Então não devemos nos arriscar e nos colocarmos em situações de perigo. Por quê? Porque brincar com a sorte pode ser muito perigoso, né? Ele quase foi atacado ali pelas hienas. Vamos prosseguir. Mufasa acaba tendo que salvá-los e aproveita para dar uma lição ao filho. Explica que ser valente não é sinônimo de procurar problemas e confessa que até os reis têm medo. Como se já estivesse adivinhando que iria partir, fala para Simba que os reis que morreram ficam nas estrelas e que um dia ele também estará no céu. Então, mais um ensinamento aí do Mufasa para o seu filho o Simba. A morte é inevitável. Todos que estão vivos um dia morrerão. Assim funciona com toda a natureza. Desde uma árvore, de uma planta, de um pequeno inseto, e com os seres humanos não é diferente. É uma situação muito difícil, a morte não é nem um pouco legal, mas ela acontece, né? Então a gente precisa se preparar de certo modo para que um dia isso aconteça. Todos vão morrer e é a lei da vida. Vamos prosseguir. Desde o começo do filme, percebemos que Scar vive nas sombras, invejando o poder e a força do irmão. Quando surge pela primeira vez, está prestes a devorar um rato e declara, olha só o que ele diz: a vida não é justa, não é, amiguinho? Enquanto uns nascem para o banquete, outros passam a vida na escuridão, implorando por restos. Olha o que essa fala do Scar aí demonstra pra gente e ensina pra gente. A inveja faz mal para a alma e torna as pessoas amarguradas como o Scar. Então o Scar não aceitava o fato de que o Simba seria o próximo rei e não ele, né? Ele era mais velho, ele era irmão do rei, mas a linhagem do reinado passa de pai para filho, então ele não podia ser o rei. Então ele vai tentar aí ao longo da história reverter essa situação e tirar o Simba do caminho dele. Vamos prosseguir. Scar é dissimulado, preguiçoso, autoritário e irresponsável. Decide prejudicar Mufasa e Simba montando armadilhas. Para manter o poder, se associa às hienas,
perigosas e aproveitadoras. Então, como se não bastasse o Scar já ser um personagem muito ruim, o vilão, ele ainda se junta a outros personagens que são tão perigosos quanto eles. Vamos ver o ensinamento dessa parte? Nossos planos e projetos de vida não devem ser realizados às custas de outras pessoas, de forma enganosa e aproveitadora. Devemos ficar longe de pessoas perigosas e más. No caso, o Scar já era mau e ele se aproximou aí de outras pessoas, de outros personagens, as hienas, que eram tão más quanto eles. E isso só pode dar em algo muito ruim, Vamos prosseguir. Quando Mufasa está pendurado na ribanceira, graças a um plano maléfico de Scar, ele estende a pata para pedir ajuda ao seu irmão, mas o vilão não hesita em empurrá-lo. Olha o próximo ensinamento. Precisamos ajudar qualquer pessoa em momentos de dificuldade, principalmente nossos familiares e amigos, porque olha só, o Scar era irmão do Mufasa. Como é que ele não foi dar a mão ali, a pata na verdade, porque ele era um animal, e tentar salvar o seu próprio irmão? A gente sabe que ele queria tomar o poder, então tirar o Mufasa do caminho era o primeiro passo, Então ele acabou deixando o Mufasa cair da ribanceira, o que ocasionou, no caso, a morte do personagem do Rei Leão ali. Vamos prosseguir. Além disso, dessa coisa horrível que ele fez, Scar convence o Simba, que é o jovem príncipe, que a culpa foi dele e também convence ele a fugir sozinho, tomando assim o poder do reino que era de seu falecido pai, Mufasa. Olha ali o Simba chorando, e partindo porque viu o pai morto. Destruído pela morte do pai, perdido e se sentindo culpado, Simba parece estar no fim da linha. Seu corpo está caído, rodeado por urubus, quando Timão e Pumba o encontram. Embora pensem duas vezes por se tratar de um leão que pode devorá-los, resolvem ajudá-lo, mesmo não fazendo parte do povo da Pedra do Rei. Então, o Timão e o Pumba foram essenciais aí para ajudar o Simba a se recuperar naquele momento em que ele estava muito triste. Vamos ver o ensinamento dessa parte do filme? As amizades são muito importantes, seja nos momentos de diversão ou nos de tristeza. Ter amigos e contar com a ajuda deles em momentos de dificuldade, como o luto, além de ser muito bom, é também necessário. O luto, caso vocês não saibam, é aquele momento que é posterior à morte de uma pessoa muito querida. É isso que o Simba estava passando. O pai dele tinha acabado de morrer, ele estava desesperado, E ali foi o Timão e o Pumba que não tiveram medo do Simba, por ser um leão, e ajudaram ele. Então as nossas amizades, os nossos familiares são muito importantes para que a gente passe por esse período que é tão difícil da nossa vida. Vamos prosseguir? Os amigos andam sozinhos, ao sabor da sorte, e levam a vida como uma grande aventura. Percebendo que Simba estava sozinho e abandonado, decidem criá-lo e transmitir a ele a sua filosofia, explicando que vivem numa boa vida, sem regras ou responsabilidades, de um jeito diferente do que imaginava. Assim, o leão tem a oportunidade de esquecer o passado e parar de sofrer. Olha o ensinamento dessa parte, então. É humano que a gente tente fugir dos problemas, mas a gente pode colher consequências disso, Então o Simba aí pensou que a melhor alternativa era ele esquecer de todo o passado dele triste, da morte do pai, e aí se aventurar com esses novos amigos, curtir a vida. A vida de todos nós possui regras e responsabilidades. Portanto, não podemos desviar do caminho correto, mesmo que esse caminho pareça ser dificultoso. Já adulto, quando olha as estrelas com Timão e Pumba, pensa no pai e fica triste. Embora passe o tempo todo fugindo das lembranças do passado, elas sempre o alcançam. A situação piora quando Nala, a antiga amiga de infância, tenta caçar Pumba e Simba a interrompe. Ambos se reconhecem e é visível que se apaixonam. Então a Nala era aquela amiguinha lá que caminhava com o Simba nas primeiras aventuras e acabou se afastando dele porque o Simba saiu do reino. Olha o ensinamento dessa parte do filme, então. Tentar esquecer dos nossos entes queridos que faleceram não é o melhor caminho para acabar com a dor. É muito melhor tentarmos superar a dor do luto e nos concentrarmos em todas as coisas boas que vivemos juntos a essa pessoa que partiu. Então, ao invés do Simba tentar relembrar de tudo de bom que o pai dele o ensinou e tudo mais, ele achou que esse caminho aí, fugindo dos problemas, seria melhor. Vamos prosseguir. Nala explica a Simba que o seu povo está correndo perigo e passando fome por causa do reinado desastroso do seu tio.
Scar, que passou a ser rei da selva após a morte de Mufasa e sumiço de Simba. Ela o lembra do dever do qual estava se desviando. Quando era criança, o que mais queria ser era rei, mas agora não se sentia preparado para assumir o cargo. Simba começa então a relembrar as lições que aprendeu no tempo que passou com o pai. Um rei deve fazer muito mais do que a sua vontade. Quando Mufasa prometeu ao filho que estaria sempre no céu para guiá-lo, disse que tinha aprendido aquela história com o seu pai. Assim, ao acreditarem que os grandes reis do passado estão nas estrelas, essas gerações de leões parecem lidar com a saudade dos que já partiram. Então Simba começou a lembrar de todas aquelas coisas que o pai dele falava sobre os ancestrais, né? Que eles estariam nas estrelas, que o Simba deveria lembrar disso sempre que se sentisse em dificuldade ou algo do tipo. Então os ensinamentos dessa parte são: nunca fuja de suas responsabilidades. Apesar de nossas vontades, sempre precisamos fazer aquilo que é mais correto. Mesmo que alguém especial tenha partido, é necessário lembrar todos os ensinamentos que nos ajudam a ser melhores. Cada religião e filosofia de vida nos ensina, de maneiras diferentes, a lidar com o sofrimento causado pela morte de alguém especial. Devemos buscar apoio também nesses ensinamentos e lições. Lá na história, né, o Simba buscou ali a ajuda dos amigos, do Timão e do Pumba. Mas na vida real, a gente pode buscar na nossa família, né, na nossa religião, caso a gente tenha, na nossa filosofia de vida. Filosofia de vida é o modo como a gente vive, naquilo que a gente acredita, né, nas coisas que a gente pensa. Então, cada pessoa, cada tradição tem aí um modo de lidar com a morte. A gente precisa olhar para isso e tentar ver qual é a melhor forma de curar a nossa dor para que a gente supere esses traumas, né? Vamos prosseguir. Rafiki mostra o reflexo de Simba num lago e declara: ele vive em você. Assim, tudo o que aprendeu com o pai deve funcionar como uma bússola quando se sentir perdido. Simba, que foi ensinado a defender o seu povo e a sua terra, escuta as palavras de Nala e percebe que tem que regressar e derrotar o tio. Olha o último ensinamento então que a gente vai ler aqui do filme. O filme mostra de uma maneira extremamente tocante como a memória de quem amamos continua nos protegendo e orientando ao longo de nossa vida. Olha o que o Mufasa falou ainda quando era vivo, né? Para o Simba. Se você esquecer de mim, você esquecerá de quem você é. Aparecendo entre as estrelas, o espírito de Mufasa relembra a Simba que ele deve aprender com o passado em vez de continuar fugindo. É depois dessa conversa que o protagonista ganha coragem para regressar, motivado pelo exemplo de seu pai. Simba retorna então ao seu reino por direito, para lutar com a ajuda de seus novos amigos e demais leões da Alcateia contra seu tio Scar. Assim, a paz no reino retorna e Simba está pronto para transmitir os ensinamentos de seu pai, Mufasa, para os seus filhos. Nessa imagem a gente já pode ver o Simba e a Nala apresentando aí o futuro rei, né, dessa selva, e aí mostra pra gente que a geração já está mudando e futuramente, no caso, Simba também um dia vai deixar de ser rei e quem vai se tornar rei é o filho dele. Então o ensinamento é: ao entendermos que nossos ancestrais continuarão sempre dentro de nós e das nossas futuras gerações, conseguiremos entender que a vida é bela e que o ciclo da vida é constituído por inícios e fins. Então, tudo na vida tem um início, mas também tem um fim, por mais triste que isso possa parecer. Bom, crianças, então vamos dar uma olhada para ver se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos da aula? Então, a gente aprendeu a reconhecer a importância dos ensinamentos de nossos ancestrais por meio do filme O Rei Leão? Olha, eu acredito que vocês tenham aprendido também, assim como eu, né? A gente viu aí a aventura do Simba, desde aquele momento em que ele era menininho, quando ele era bem pequenininho, aquele jovem rei, né? E queria tanto, se achava corajoso, se arriscou, se colocou em perigo, aprendeu com seu pai várias coisas, aí o seu pai morreu, né? Ele tentou fugir de todos os problemas, mas relembrou de todos os ensinamentos e viu que ele não podia fugir da sua responsabilidade e percebeu o principal, né? Que o pai dele, apesar de já ter partido, sempre continuaria dentro dele, dentro de seu coração, e que ele não podia esquecer disso, né, de forma alguma. Bom, crianças, então vamos dar uma olhadinha na tarefa de casa antes de encerrar nossa aula?
Então, a tarefa, como vocês perceberam, né, vocês já receberam aí da escola, ela é bem longa, o professor não vai ler detalhadamente, mas é só vocês aí observarem os enunciados que vocês vão entender. Mas ele fala sobre toda essa história aí que o professor acabou de contar para vocês, né, para vocês marcarem aí se é verdadeiro, se é falso, sobre os ensinamentos do Simba, do Mufasa, sobre como o Simba se comportava, né? Então, é só vocês prestarem bastante atenção e caso vocês tenham dúvida, vocês tiram aí com os familiares ou com os professores. Bom, crianças, então eu quero dedicar para vocês essa aula, eu dedico essa aula, né, à minha avó, que também é minha antepassada, fez parte da minha vida e apesar dela ter partido já faz muito tempo, ela ainda permanece em mim, permanece em meu coração e todos os ensinamentos dela vão sempre ficar dentro de mim. Então vocês também têm que entender isso. Apesar que as pessoas possam ter partido, elas continuam dentro de nós porque elas são quem a gente é. Bom, crianças, então a gente chegou aí à última aula em que eu vou dar para vocês, o professor Fernando, né? Claro que ainda tem algumas aulas, o ano já está quase acabando, mas então permaneçam fortes, as férias estão chegando, logo logo vocês vão poder descansar e tudo isso. Foi um prazer eu poder trabalhar com vocês essa disciplina, né? Essa área do conhecimento que é tão importante e que fala sobre a nossa humanidade, sobre quem a gente é, tá? Então um abraço, fiquem bem, se cuidem e até aí uma próxima. Muito bem, amigos! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Já estamos no finalzinho do nosso ano letivo. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Para ver de novo este programa, acesse o Face ou YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Telhado, repolho, milho, mulher, sapatilha, olho, não medalha, coelho, baralho, olho, espantalho, folha, ovelha, palhaço, abelha, velho, joelho.